departamento infantil. Glória a Deus. Eu gosto que eles aparecem do nada. Aleluia. Convidá-los a estar de pé. Estenda suas mãos para cá. Aleluia. Bom dia, bem-vindo. Estenda suas mãos para cá, soberano Deus e eterno Pai. Nós te agradecemos pela vida dessas crianças, Senhor. Te pedimos que as tuas ricas bênçãos, as bênçãos que enriquecem e não acrescentam pesares, Pai, esteja sobre a vida destas crianças, dos seus pais, da sua casa. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que tu possas usar as professoras, que elas possam ser cheias do teu Espírito Santo para ministrar sobre a vida dos teus filhos, Pai. Abençoa-os com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Podem ir devagarzinho. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Não há na terra
minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Os santos, a fumaça esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Sua graça me dá, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Reconheço somente a Ti, Senhor. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Continua. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Os santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de
Pai, em nome de Jesus. Você já salvou a pessoa do seu lado com a paz do Senhor agora à noite? Se não, faça isso agora. Cadê o povo, gente? Cadê os crentes dessa igreja? Deus nos ajude. Vou olhar. Deus nos ampare. A minha vida é do Mestre. Vocês já foram liberados? Meu coração é do Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. De novo. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Amém. Na versão que está na minha mão diz que o homem tornou-se alma vivente. Mateus capítulo 5, versículo 48. Mateus 5, 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Diga amém. Amém. Agora diga comigo: Senhor, faz de mim perfeito. Esse é o nosso desafio. Há 3 anos atrás, foi antes da pandemia, eu lancei aos obreiros um pedido, e eu acho que eu fiz isso aqui também. Fiz em Feira de Santana, e fiz aqui em Salvador, e estou esperando que vocês me ajudem. Eu quero elaborar um esboço para pregar.
E o tema do esboço que eu quero pregar é lutando para ser servo inútil. Jesus diz: depois que vocês fizerem tudo o que eu vos mandei, considerai-vos apenas servos inúteis. Ou seja, depois que você cumprir todas as determinações, não se sinta abafando. Você só cumpriu aquilo que te foi ordenado. Jesus está dizendo: vá além. E o que seria ir além? Eu já disse aos irmãos aqui ao longo destas 8 semanas, essa é a 9ª semana, que nós seres humanos não somos apenas espirituais, ministeriais, nós somos formados dentro de uma estrutura de 12 áreas que precisam estar alinhadas, e eu não vou lembrar de todas que eu já falei, tá? Então vocês vão me ajudar. E eu disse aos irmãos, Deus cria o homem com uma natureza tricotômica. Parece um palavrão, mas não é. É uma linguagem da teologia para dizer que o homem é um ser composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Corpo é essa parte material esse invólucro que dissolve com o tempo. 15 dias atrás eu era um menino brigando para brincar de gude. Hoje eu já estou me perguntando com quanto tempo falta para eu aposentar. É mais ou menos isso. Com toda a forçação de barra e com toda a figura de linguagem, mas é mais ou menos isso. O tempo passa. Porque o corpo envelhece. Ou o corpo envelhece porque o tempo passa, é o inverso. Somos alma. Como alma, nós somos seres carregados de emoções. E somos também ser espiritual. Agora, não estou falando apenas da tricotomia do homem, estou falando de áreas da nossa vida que precisam estar alinhadas e muito bem ajustadas para que as coisas funcionem dentro daquele quilate que a Bíblia chama de prosperidade, porque muita gente, quando fala em prosperidade, pensa em cifrão. E prosperidade é mais do que riqueza. Eu conheço ricos que não são prósperos. E conheço gente que não é rica e desfruta de prosperidade. Só que prosperidade é uma expressão tesalek, no hebraico, que dá a ideia de ter todas as coisas uniformizadas, estabelecidas. Para isso nós precisamos de todas as áreas ajustadas. E eu já disse aos irmãos que às vezes a gente cuida muito da área espiritual. Eu não sei de oração, faço jejum, faço oração, eu leio a Bíblia, mas eu não cuido das minhas emoções. Então eu entro e saio de relacionamentos ruins o tempo inteiro, porque eu tenho uma carência e uma querência violenta que me expõe a relacionamentos ruins, porque eu preciso lidar com as minhas emoções. Então, eu falei aqui primeiro do aspecto espiritual, a minha relação com Deus. Enquanto criatura, eu tenho sede de Deus e preciso adorá-lo, preciso me manter em conexão com Ele. E falei aqui que essa conexão é mantida pela oração, pelo jejum, pelo estudo da palavra, pela vigilância. Não vamos repetir tudo, senão a gente não avança. Depois do aspecto espiritual, eu falei do aspecto devocional. Eu preciso manter a minha devoção, o meu culto pessoal. O meu culto não pode se resumir ao momento que eu venho na igreja. A minha vida é um culto. Já mostrei para os irmãos que a raiz da palavra culto é a mesma raiz da palavra cultura. É a mesma raiz da palavra cultivo ou cultivar. Então aquilo que eu cultivo é a minha cultura, e a minha cultura é o meu culto. Então o culto não se resume ao que eu faço dentro do templo. O meu estilo de vida é um culto. Esse é o aspecto devocional. Depois eu falei do aspecto emocional. Nós somos uma dispensa de emoções.
boas e ruins, emoções e sentimentos, alguns não tão bons, outros dignos de serem cultivados. E nós precisamos pensar em como estão as nossas emoções. Muitas vezes nós temos déficits emocionais graves, frutos da vida que tivemos na infância, na adolescência, na fase adulta. Aliás, já está provado que até o que vivemos no útero materno reflete no nosso comportamento, na nossa vida. E é importante isso ser tratado, lembrado, observado, acompanhado. Eu fui procurado um dia por uma irmã no final de um culto em Feira de Santana, revoltada, porque a médica dela me encaminhou para um psicólogo e ela achou aquilo uma ofensa. E a mãe dela estava tentando convencê-la a ir ao psicólogo. Ela sou crente em Jesus, não preciso de psicólogo, eu não fiquei doida. Eu disse, aí ela veio me procurar, e ela veio me procurar na expectativa que eu ia concordar com ela. Eu disse, irmã, psicólogo, dentista, advogado e contador, todo mundo precisa de um de vez em quando, tá? Então, não há nenhum problema, você é um ser emocional. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Quem acha que eu estou pregando uma heresia, levanta a mão. Pode levantar. Depois eu falei da quinta área que precisa ser tratada, familiar. Como está a sua relação com a sua família? Como é a sua relação com o seu pai, com a sua mãe, com a sua sogra, com o seu sogro? Como é a sua relação com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus cunhados? Precisa estar alinhado. Nenhuma família é perfeita. Mas não precisamos viver em pé de guerra. Casamento perfeito é mito. Casamento só seria perfeito se dois anjos, um anjo e uma anja, não existe essa expressão, portanto, por favor, perdoa, porque não sabe o que faz. Só se fossemos anjos. E não somos. São pessoas diferentes convivendo no mesmo ambiente. Mentalidade, visão, concepções, aprendizado, formação. E sabe o que eu descobri? A igreja aprendeu a resolver os problemas conjugais nos moldes do mundo. Age da mesma forma. O mundo nos influenciou de tal forma que nós somos um repeteco, uma cópia mal feita do sistema mundano. E não podemos funcionar assim. É preciso rever isso. Existem situações e crises conjugais que chegam em níveis violentos. Eu tenho 33 anos de ministério e pastoreio há 15 anos. E nesses 15 anos eu aconselhei 2 vezes casal divorciado. 2 casais. Eu disse para eles, saiam daqui, vão para o advogado e terminem esse casamento. Num deles, ela era casada antes de casar-se no casamento atual. E ela tinha 5 amantes simultâneos. E ele era um dos amantes. Ele, a pessoa com quem ela estava casada agora. Ela tinha 5 amantes simultâneos e ele era um. Ela largou o marido e casou com ele, que era um dos 5. Agora, ele descobriu que ela estava com 2 amantes no trabalho. E me procuraram. Eu disse, irmão, a Bíblia chama isso de adultério sobre adultério. Oséias 4. Não há validade espiritual nisso. Vocês estão se condenando para o inferno. Eu disse para alguém outro dia, não pensa que você cometeu um delito de pecado de adultério, se apaixonou, divorcia para casar. Não pensa que o divórcio resolve o problema do adultério, ele só documenta o ato anterior. E as pessoas estão banalizando e brincando com isso.
Então esse foi um caso que eu disse, para. Está indo, como dizem os islâmicos, o mármore quente. E um segundo caso que eu disse, irmão, separa. Porque os dois, ele e ela, atiradores profissionais. Ele estava dormindo com a pistola debaixo da cama. E ela com a pistola debaixo do travesseiro. E os dois, e ela disse assim, eu já coloquei a arma na cabeça dele quando ele dormiu algumas vezes. E me perguntei, por que eu não atiro? Ele disse, é porque você não acordou, porque eu já coloquei em você também. Irmão, vai dar tragédia. Vocês querem evitar um escândalo e vão deixar 2 filhos traumatizados com um trauma quase incurável. Então, é preciso alinhar a sua condição familiar. Como é que está? Como anda isso? Já falamos disso? Não já? Depois nós falamos do aspecto mental. Já falei do mental? Intelectual. Não falei do mental ainda não? Quando o mental chegar, tu vai gravar a vassoura. Do aspecto intelectual. O investimento na sua capacidade intelectual, estudar, crescer em inteligência, em sabedoria. Que tem gente que cai em estagnação e precisa continuar desenvolvendo. Depois eu falei do social. Social. E semana passada eu falei do físico. Social, físico e intelectual. Vamos, e o ministerial. Então, já falei de diversas áreas. Do social eu falei que nós precisamos conviver com as pessoas, investir em relacionamentos. Do físico eu falei sobre cuidar da saúde. E ao médico. Ontem o meu rim estava doendo muito. E eu até pedi perdão ao meu rim. Eu disse, meu rim está me perturbando. E hoje eu corrigi. Não é o rim que está me perturbando, é o cálculo que está perturbando. E ontem eu disse para o meu rim, se você doer, eu te levo hoje para o centro cirúrgico. Falou do rim. Mas hoje voltou a incomodar. Ele está me incomodando aqui. Ele está me... Se continuar, eu saio daqui e já sei o que é o endereço. Mas vamos lá. Cuida da saúde. Não fique empurrando com a barriga problemas de saúde. Não brinca com a sua saúde. Deus proverá. Ele já prometeu inclusive o céu para você ir. Entende? Que Deus proverá. Hoje, eu quero falar, para a gente agilizar aqui, eu quero falar sobre o aspecto financeiro. Dinheiro. Que falar de dinheiro nas igrejas virou tabu. Que as pessoas têm ideia que se vai falar de dinheiro, vai pedir dinheiro. No momento que você revela que tem dificuldade de lidar com o teu dinheiro na adoração, você não está revelando a dificuldade apenas de lidar com o dinheiro na adoração. Você está revelando uma dificuldade de lidar com o dinheiro. Ei, quem tem dificuldade de ofertar e ser dizimista, não está revelando uma dificuldade devocional. Está revelando uma dificuldade de gestão. Você não sabe gerenciar os seus próprios bens. Aquilo que você tem. E que ninguém te culpe, você não é culpado. Nós vivemos numa nação que educação financeira não é uma prioridade. Nós vivemos numa nação cuja política é manter o cidadão dependente do Estado o tempo inteiro, para que seja um mendicante eterno. E na igreja isso precisa ser rompido, porque o teu provedor é Deus. É Ele que nos ensina, é Ele que nos orienta, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos provê, é Ele que nos aprovisiona e nos galardoa de bens. E muita gente, lamentavelmente, não consegue desfrutar de prosperidade financeira. E o pior,
Quando eu não consigo desfrutar de prosperidade financeira, de algum modo eu começo a nutrir inveja por aquele que tem estabilidade. E eu começo a achar que a estabilidade de quem a tem é gratuita. Porque um dos problemas de quem está com dificuldade financeira é achar que quem está bem financeiramente está bem de graça. Só que todo mundo precisa pagar o seu preço. O rico e o pobre, cada um no seu nível econômico. Então, como eu disse há pouco, a palavra prosperidade no Antigo Testamento é tesalek, que não tem nada a ver, ou não está restrito ao conceito de dinheiro. Significa ausência de necessidade. Ter sucesso, ou ter bons resultados. No grego do Novo Testamento, prosperidade é eu o dou, dois os no final, que significa ter uma vida bem sucedida, ir por um caminho reto, garantir bom resultado ou ser bem sucedido. O plano de Deus para mim e para você é que também a nossa vida financeira seja estável. Não, Deus não vai tornar todo mundo rico. Para com essa fantasia. Deus me manda dizer que todo mundo aqui vai sair milionário. Não é verdade. Vamos ser coerentes. Agora Deus me autoriza a dizer que toda esta igreja, cada crente, pode ser próspero. Amém. Pode ser abundante. Pode ter as suas necessidades equacionadas e pacificadas. E eu profetizo isso na sua vida, no poder do nome de Jesus. Porém, nós precisamos criar e entender alguns princípios e critérios. Por exemplo, Jesus disse um dia, em João 6,26, ele diz assim: vocês me seguem não porque creem em mim, mas porque comestes do pão que eu multipliquei. Jesus está dizendo que havia um grupo de pessoas que o acompanhavam, não porque criam na palavra que ele pregava, mas porque sabiam que seguindo não ia faltar comida. Quando faltasse comida, ele multiplicaria. Então, Jesus lança uma censura. Deixa eu lembrar uma coisa. Essa cultura de nos manter cativos do Estado, do sistema político, de nos manter dependentes de um pastor que profetiza a bênção, e eu só acredito que vou prosperar se o pastor disser que eu vou prosperar, e quando o pastor diz eu não te abençoo, eu já caí numa tragédia, aparece minha foto na boca de um saco costurado. Se liberta disso, se livra disso. Esse problema começa na nossa colonização. Presta atenção, as nações, isso aqui não é religião, isso aqui é sociologia. As nações que foram colonizadas por nações outras de confissão protestante são nações ricas. Discorda, pensa que isso é religião e vai para ler a história. Dinamarca, Suécia, Finlândia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos da América, Noruega. São nações de primeiro mundo. E as nações de colonização católica são nações de terceiro mundo, subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. Não é religião. É sociologia, é história. Por que isso? Porque a filosofia, a ideologia da teologia católica trabalhe para sobreviver. A ideologia das nações de cultura protestante era trabalhe para prosperar. Então, na colonização destas nações foi entranhado na cultura deles o trabalho para a prosperidade.
Isso é tão sério que a gente se converte à fé cristã protestante e a gente continua crendo que dificuldade financeira é Deus me provando o tempo inteiro. É porque Deus sabe que se eu ficar próspero eu desvio. Se você é o tipo de crente que se vê dinheiro desvia, você não se converteu, você não é crente. Você só está na igreja que é pobre? Que fé é essa? Que conversão é essa que depende do status econômico? Não precisa disso. Eu atendi essa semana um camarada que ele é uma das maiores autoridades da polícia militar no estado. Ele é prateleira de rico. Chegou para mim, pastor, quero servir. Sou pastor. Sou advogado, tenho tal patente, mas não quero o microfone, não quero pregar, não quero dar aula, quero ser pastoreado e quero que o Senhor me coloque para arrumar as cadeiras da igreja, me coloque para limpar banheiro na igreja, eu quero servir. Qual é o nosso problema dessa cultura nossa? Nós medimos quem serve e quem é servido pelo status social. Se o camarada chega na igreja e ele tem um status econômico, um status acadêmico, ele não aceita uma posição que ele considera menor. Sou especial. Não, e isso é incrível, isso é uma cultura resultante da colonização. Porque eu já fui pregar em diversos eventos mundo afora, que quando você chega, você pensa que o camarada está varrendo a igreja, não tem a chamada posição social, e quando você vai ver, é um multibilionário. Porque na cultura cristã genuína, você não é medido pelo seu status econômico e social. Você é medido pela disposição de servir ao reino de Deus e ao seu povo. Isso é da cultura e nós temos que romper isso. Temos que quebrar isso. Chegamos na igreja e tratamos bem ou mal as pessoas baseadas na roupa que veste, no carro que estacionou na porta da igreja. Tem que se libertar disso. Em cristianismo sem fronteiras, eu não quero essa cultura. Não precisamos dela. Ela é doentia. Ela é distorcida. Você pode ser próspero. Alguém diz amém aí, pelo amor de Deus. Você pode ser próspero, nem a quem você vá. Você pode ser próspero, você pode ser rico, você pode ser um grande empresário, um servidor público em diversas posições e patentes, um autônomo, um gerente, um gestor, um advogado, um profissional liberal. E no reino de Deus, o tempo inteiro você é servo. Eu e você. Eu e você. Então precisamos aprender a lidar com as nossas finanças. Sêneca, grande filósofo do mundo antigo, dizia: nada trouxemos para este mundo, e certo é que nada conseguiremos levar. E é interessante que Paulo, escrevendo a Timóteo, repete esse princípio na primeira carta, capítulo 6, versículo 7. Paulo diz assim: é certo que nada trouxemos para este mundo e nada poderemos levar dele. Se tivermos, porém, 1 Timóteo 6, 7, projeta para mim, por gentileza. Se tivermos, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O que é sustento e o que é cobertura ali? A palavra sustento de Paulo em Timóteo é diatrofé, que dá a ideia de nutrição, alimento, provisão. O que Paulo está dizendo é: se você se alimenta, se você está nutrido, e com que nos cobrirmos, versículo 8,
Cobrimos ali esquepasma, fala de cobertura, fala tanto de moradia quanto de vestimenta. Estejamos com isto contentes, arqueou, satisfeitos, gratos, louvando a Deus. Primeira coisa que Paulo nos ensina: se liberte da murmuração. Para de reclamar do que você não tem e valorize o que você tem. E pelo que você não tem, você trabalha. Quarta-feira a gente se encontra. O que você não tem e pelo que você não tem, você trabalha e busca. Então, estar contente é estar satisfeito, agradecido, grato. Qual é o problema, porém, da questão das finanças? Versículo 9. Paulo diz assim: os que querem ser ricos, aqueles que são movidos pela ambição das riquezas, caem em tentação. Tentação aqui é peirasmos, aponta para ser induzido ao mal, fazer o que não deve, e em laços. Laços aqui é peixes, que é armadilha, assalpão, e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Quanta gente vivendo tragédias por causa da tentação de ter o que ainda não pode, de alcançar o que ainda não é alcançável. Paulo está dizendo: não entre no assalpão, não entre na tentação, não caia nesse laço. Evite a tragédia na sua vida por uma questão que pode ser gerenciada, administrada e aguardada. Isso é lidar com finanças. Quanta gente na igreja, eu creio em Deus, pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas não consigo tirar o meu pé do atoleiro, vive na mão do agiota, compra fiado e não paga. Outro dia o cara chegou para mim: eu tenho 27 mil reais guardados. Glória a Deus, está melhor que eu. Parabéns. Deve alguma coisa? Devo aí umas pontinhas. Já somou as pontinhas? Porque o problema é essas pontinhas. Foi uma pontinha que afundou o Titanic. A pontinha de um iceberg. Não, mas é coisa pouca. Você soma. Pega esses 27 que está na poupança, te pagando 1% de juros ao mês, e quita as dívidas que você está pagando 5%, 10%, 15%, cheque especial. Faz a continha. É melhor tirar os 27 da poupança, que você só está recebendo 0,8, 1,0 ao mês, e eliminar o que tu está pagando 5, 10, 15. No outro dia ele fez assim: cara, tu tem um olho ruim. Por que tu tem um olho ruim? Em seguida eu conselho fazer as contas, não devia nem ter te ouvido. O que foi? Qual é o fim do mundo? Estou devendo mais de 50 pau. Eu disse: a pontinha. Pula no buraco com 50 setinhas apontando para cima, para ver se tu levanta. Entende? Isso é analisar sua condição financeira. Vou pagar a conta de luz atrasada, mas mês que vem aí a correção. Tu já calculaste a bendita correção? Ei, limite de cheque especial engana a gente. Você usa pensando que o dinheiro é teu. E o detalhe, e o banco não quer que você cubra. Pelo contrário, o banco te agradece por não cobrir. Afinal de contas, 15%, 16%, está chique demais, 18%. Você pensa que o financeiro do cartão de crédito faz questão que você pague a fatura? Eles querem que você pague o mínimo. E você nunca sai do mínimo. Porque se você fizer a conta, quando você paga o mínimo, você só pagou o juro da fatura. E mais não continha de nada. São as nossas finanças. Deus quer que você prospere. Amém. Você já parou para analisar que muitas vezes a gente consegue gerenciar as nossas dificuldades econômicas
se simplesmente a gente sentar, fazer a conta e avaliar quais são as alternativas que nós temos? O empresário me procurou alguns anos atrás. Quebrei, não tenho como me reerguer, estou fechando a loja, aluguel atrasado, fornecedor atrasado. Fui lá na loja visitar prateleiras vazias. Falei, mas como é que você conseguiu? Não tem nada no estoque. No estoque tem umas porcarias lá que não serve para nada. Eu disse, fecha as portas e vamos fazer um levantamento das porcarias. Para quem está devendo, se porcaria der R$1, é alguma coisa. Bora lá. Irmão, eu passei um dia no estoque do cara fazendo o levantamento das porcarias. E não terminei. Saí no final do dia suado, igual um cachininho. Voltei no outro dia. Vamos continuar. Aí eu trouxe alguém, um auditor. Me ajuda aqui. Vamos fazer uma auditoria na empresa do cara. Ó, o cara não pode pagar nem a auditoria, tá? Vai lá, é de graça, eu te pago depois, de outra forma. Um aperto de mão, Deus te abençoe. Eu te arrumo um outro serviço para você fazer, que é para compensar esse. Vamos lá. Resumindo, quando se fez o levantamento do que ele tinha, que ele chamava de porcaria, deu para ele pagar tudo o que devia. E ficou uma pontinha quase de nada, mas uma pontinha quase de nada que deu para ele abrir uma loja bem menor, mas deu para abrir a loja e continuar. E hoje, ele está bem. Então, se falta controle, às vezes a gente culpa Deus pelo nosso descontrole. Atribui a Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Então, em nome de Jesus, alinhe a sua vida financeira. Como pastor, você nem por onde começar. Vou dar uma dica. Senta hoje à noite. Já falei disso aqui. Se você não fez ainda, é porque o pastor está pregando e você não leva a sério. Senta hoje à noite. Não dá, hoje à noite eu estou moído. Eu fico com o culto que eu não entendi. Tá, amanhã. Amanhã é sexta-feira. Arrume um jeito, porque sua dívida está crescendo. Olha para cá. Dívida não dorme. É incrível que capital para crescer é uma batalha, mas dívida cresce, igual a rameira de abóbora. Só quem já morou na roça sabe disso. Quando você vacila, está subindo na parede. Senta, anota tudo que você gasta. Tudo. Aluguel, prestação de casa, IPTU, taxa de economia, água, luz, gás, pão. Não, pastor, pão, você gasta. Soma para ver quanto você gasta de pão por mês. Vai, experimenta. Você vê que você é uma padaria ambulante. Tudo. Escola de filho, transporte. Não tem um carro, mas paga vale transporte, paga metrô, paga ônibus, paga motoboy, paga Uber. Não dá para fazer tudo assim, não, pastor. Então começa hoje. Nos próximos 30 dias, anote cada centavo que você gastar. Anote. E anote cada centavo que você ganhar. Depois faz um paralelo. Para você ver a tradicional conta pela receita. Receita e despesa. E você vai descobrir o ralo. Começa um processo de equilíbrio. Não adianta guardar dinheiro na poupança recebendo 1% ao mês, pagando 10% de juros da conta que você deve. Elimina as contas que você tem. Faz planejamento financeiro. Boa parte das nossas tribulações que a gente atribui ao diabo é fruto da nossa dificuldade de gerenciar a nossa própria vida. Lembro agora do cara que chegou em casa 10 da noite, levou 2 amigos, a mulher já estava dormindo, e ele disse, faz um café para mim com os amigos. A mulher não quis levantar, ir para a cozinha, pegou uma vasilha que tinha ali no quarto, foi no banheiro, encheu de água, ligou o candeeiro, e botou, deitou e foi dormir com a vasilha em cima do candeeiro.
Vai esperar. Alguém aqui sabe o que é candeeiro? Quase ninguém sabe, né? Sei que em 1900 antigamente. Senhor do candeeiro, 1 hora, 2 horas, 3 horas, agora não vai beber no candeeiro. O marido disse, que café demorado, tudo trem. Chegou no quarto, estava a mulher lá com a mão em cima do candeeiro. E o marido disse, mas isso não é o diabo. O diabo pulou lá do telhado e disse, eu não. Estou olhando daqui admirado da inteligência dela. Então tem coisas que a gente cria e atribui ao marido. Entendeu? Organize as finanças. Ei, vou concluir. Prosperidade financeira tem um código. Prosperidade financeira tem um código. E esse código passa por algumas ações. Quando você lê Gênesis, deixa eu ver aqui qual é o capítulo, porque eu não anotei. Gênesis capítulo 15, versículo de número, vou achar, versículo 9. Toma-me uma novilha de 3 anos, uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho, e coloca perante mim. Aqui está o código da prosperidade financeira de Abraão. Abraão traz ao altar alguns elementos específicos. E quando você vai ler a Bíblia, na cultura judaica, bezerra fala de produtividade. Você quer prosperar e não produz. Você quer colher e não planta. Você quer crescer e não trabalha. Vive a cultura da preguiça. Fica difícil. Conversei com uma jovem da igreja, tentando ajudar, eu empolgado tentando ajudar, tá? Eu sou tão dado ao estudo, ao crescer intelectualmente, que eu preciso me frear para eu não pegar compromissos além daqueles que eu dou conta. Então eu vou conversar com a menina. Qual é o seu sonho, minha filha? Ser médica. Oh, que beleza! Maravilha! Em que ano você está? No colégio, eu empolgado. Não estou estudando. Como assim? Desde a pandemia que eu parei de estudar. Mas na pandemia os alunos receberam aula online? Não, mas eu preferi, porque eu não gosto de aula online. Preferi me afastar. Tá, mas as escolas já voltaram a funcionar, porque você não voltou a estudar ainda. Não me senti motivado. Não, eu posso ser médica, você precisa? Deixa eu te falar. Já que você está com 3 anos de atraso, existem mecanismos hoje que na minha época não tinha. Vou falar de uma coisa aqui que ninguém sabe. Na minha época tinha Hemobral. Fui longe agora, não foi não? Fui longe. Hoje você pode pegar esses 3 anos que você atrasou e antecipar e fazer o teu ensino fundamental dentro de 1 ano. Você vai lá e faz uma prova. Estuda um período, vai lá e faz uma prova. E você consegue fazer isso também com o 2º grau. Então, esse ano, você consegue concluir o seu 1º grau, o seu ensino médio, consegue terminar o seu 2º grau e se preparar para ir para um cursinho que é o médio, para um cursinho, para você entrar na faculdade. Não, mas eu não gosto de antecipar, eu gosto de cumprir cada etapa. Então se matricula e cumpre. Eu já comecei a falar assim. Mas eu não gosto de estudar. Tem a dó do pastor. Não teste, não prove demais a minha paciência. Você quer ser médica como, santa? De que jeito? Então, é preciso ter produtividade. Ei, coloca a bezerra no altar. O seu trabalho, a sua produtividade. Diz para Deus, Senhor, eu dedico ao Senhor a minha produtividade. Me faz prosperar. Amém. Aleluia. Se você produz, você tem autoridade em Cristo para chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não estou acomodado. Quero a tua bênção, porque a palavra me garante.
Segundo, uma cabra. Cabra na cultura judaica fala de industrialização. A capacidade de transformar matéria-primas em produto. Matéria-prima em produto. Inteligência, ideias, a capacidade de inovar, renovar, produzir, aproveitar as oportunidades, transformar o ambiente que te cerca. Arruma um jeito. Meu pai foi pastorear uma cidade uma certa feita, eu era rapazinho, eu queria trabalhar, e na cidade não tinha como trabalhar. Eu aprendi a fazer sabão. Fazia sabão e vendia de porta em porta. E Deus me abençoou. Ah, mas vai sair vendendo sabão de porta em porta. Ah, é? E você pensa que prosperidade caminha pelas linhas do capricho? Vende cenoura, vende coentro, vende sandália, venda bolo, venda doce. Produza. Deus honra o trabalho das tuas mãos. Ele vai te honrar. Dá uma sacudidela no seu vizinho e espere assim, Deus vai te honrar. Eu vou terminar. Eu vi um dia desse uma entrevista de um menino, baiano. Pensa num moleque bonito. 17 anos. Não, mas bonito de doer. Sabe assim? O criador olhou e disse, eu vou te desenhar. Filho da mãe. Cara bonito. O sonho, ser modelo. Morando onde? Nazaré das Farias. Qual a chance dele ser modelo? Foi trabalhar de servente de pedreiro. E a mãe falou, mas meu filho, servente de pedreiro. É, mãe, mas servente de pedreiro trabalha na porta da casa. Quem sabe alguém passa e vê. É. Você ouviu, meu beijinho? Tá, tem um testemunho. Um olheiro vindo de uma região turística do sul da Bahia. Esqueci o nome. Não sei o que lá, Maraú. Um olheiro vindo de Maraú, um olheiro europeu. Vindo de Maraú, para embarcar em Salvador, passando em Nazaré da sua vida, viu um menino arrastando enxada e parou. Disse, opa! Foi lá e conversou com o menino. Sentou com a mãe. Contrato assinado. Está na Itália. Desfilando para as grandes marcas. Entende? Aprende com o cego Bartimeu. Onde é que Bartimeu ficava, menino esmola? À beira do caminho. Por que à beira do caminho? Porque à beira do caminho quem passava e vê. Ele poderia ter entrado lá para as ruínas de Jericó e se entregado à depressão. Mas quem tem propósito de vida não se enclausura. Levanta, porque Deus tem bênçãos para a sua vida. Então, bezerra, cabra, carneiro. Pode ficar de pé. Não é para levantar não, mas já que os dois levantaram, então pode levantar. É sinal para bater. Não. Vamos lá. Carneiro fala de unção sacerdotal. Então, produza, trabalhe, mas nunca esqueça que você é ministro de Deus no lugar que Deus te colocar. Fala de unção sacerdotal. Rolinha fala de colheita. Olha para o seu vizinho e fala para ele assim, você vai colher. Repete para ele, você vai colher. Diga para o seu vizinho aí, eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus, você vai ser liberto das dívidas. Eu não sei quanto você deve e não sei quanto você ganha, então eu não sei o nível do seu problema. E nós estamos no dia quanto? 8. Cadê as mulheres dessa casa? Misericórdia. Onde estão os homens? Dá um aplauso aí às mulheres, em nome do Senhor Jesus. Parabéns, minhas irmãs. Deus te abençoe. 8 de março, 3 meses, 90 dias. 8 de junho. Vê que dia da semana é 8 de junho aí, por favor. Quinta? É uma quinta? Ok. Então, dia 7 é o dia que nós precisamos relembrar do que eu estou declarando sobre a sua vida hoje. Cumpra aquilo que está revelado na palavra. Eu estou dizendo que em 90 dias
Deus vai criar mecanismos e circunstâncias e você vai sair de dívidas. E do segundo semestre em diante você vai crescer. Agora você vai aplainar, fazer terraplenagem, você vai resolver os problemas econômicos que você tem. Deus vai te prosperar num nível que você vai colocar em dia sua vida financeira. Para de comprar fiado que você não precisa. Para de comprar o que você não precisa. Para de comprar o que você não tem, com o que você não pode, para agradar quem não se importa. A prioridade agora é colocar a vida financeira em dia, em ordem. Segundo semestre. Eu estou declarando isso na autoridade do nome de Jesus. Deus libera sobre você a prosperidade para arrumar a casa e a prosperidade para florescer em nome de Jesus. Deus vai te dar novas ideias, novas oportunidades. O caminho vai se abrir em nome de Jesus Cristo. Põe em ordem sua vida financeira. Não procrastine. Não deixe para depois. Alinha isso. Isso está te atribulando. Isso está tirando a tua paz. Isso está levando você a questionar Deus. Isso está dando a você a liberdade. Você está se colocando numa posição que está dando ao diabo legalidade para explorar a tua fragilidade, a tua vulnerabilidade. Em nome de Jesus, se livra disso. Amém. Eu não creio na prosperidade que o pastor prospera e os membros não. Amém. Não creio. Eu prego a prosperidade na qual nós crescemos juntos, em proporção igual. Olha o Salmo, eu interpreto o Salmo 133 assim, ó. O convoi consular vier, que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso sobre a cabeça. Quem é a cabeça dessa igreja? Jesus é a cabeça da igreja, mas nessa igreja, o pastor. Mas o óleo que desce sobre a cabeça também desce sobre a barba. Ministério e liderança. E o óleo que desce sobre a barba também desce a orla das vestes. Então a unção que vem é sobre mim. Precisa ser transferida para os obreiros que trabalham comigo e para toda a igreja. Ou nós prosperamos todos ou alguma coisa está errada. Agora, se você não fizer o que tem que ser feito, não diz que a unção não veio. Desobstrui, desentope a torneira. Desentope a torneira. Limpa a caixa de gordura. Tá? Porque o óleo está fluindo. E vai fluir. Aponta o dedão para o seu vizinho e diz para ele assim: e você vai prosperar. Você vai prosperar. Em nome de Jesus.